Olá! Vamos iniciar agora a aula 6, referente ao capítulo 5, Operação de Serviço, onde veremos mais um processo do estágio Operação de Serviço definido pelo Framework da ITIL. Vamos lá! Bom, então estudaremos agora o processo Gerenciamento de Acesso, que veremos que é aquele processo responsável por conceder direitos ao uso de um serviço para somente aqueles usuários que possuem o direito de usar o serviço. Ou seja, quem não possui, o processo não irá permitir que acesse os serviços. Para aqueles que vivem diariamente no ambiente de TI, sabe de uma coisa muito corriqueira. Os requisitos de acesso, eles se modificam frequentemente. Uma hora pode, outra hora não pode. A operação de serviço estágio é responsável por conceder acesso de maneira rápida, de maneira eficiente, alinhado às necessidades do negócio. Então, esse processo de gerenciamento de acesso que é o grande responsável por conceder esses direitos, enquanto garantindo também que todas as, no caso o estágio de operação de serviço, esteja alinhado às necessidades do negócio e garantir também o estágio, todas as requisições sejam propriamente autorizadas. É basicamente esse mundo que iremos estudar no gerenciamento de acesso. Não esquecendo que é o processo responsável por conceder direitos de uso de um serviço para aqueles usuários autorizados. Vamos conhecer mais. O que precisamos saber para o dia do exame IT Foundation em relação ao processo é o propósito, objetivos e escopo. Iremos começar com o propósito. Lá no capítulo 3, a gente estudou o processo de gerenciamento de segurança da informação. A gente viu aquelas questões de definição das políticas de segurança. Agora é esse processo de gerenciamento de acesso o grande responsável por implementar a maioria daquelas políticas. Como já dissemos, o processo oferece aos usuários autorizados, obviamente, o direito de utilizar os serviços que precisam. Somente aqueles usuários autorizados podem utilizar os serviços. Imagine o problema que seria que uma organização, se soubesse que tivesse permitido o acesso não autorizado aos registros médicos, registros bancários de outras pessoas. Olha o problema. Se isso acontecesse, é claro que estaria na cara que se trataria de um péssimo gerenciamento de acesso. Então o propósito do processo é possibilitar que a organização gerencie a confidencialidade, disponibilidade, integridade dos dados, a propriedade intelectual. Então, esse é o propósito do processo. Implementar a maioria das políticas que foram definidas lá no gerenciamento de segurança da informação. Agora veremos o escopo. O que faz parte do escopo de gerenciamento de acesso? A execução efetiva das políticas estabelecidas pelo gerenciamento de segurança da informação. A execução efetiva daquelas políticas. Isso faz parte do escopo, da área de atuação do processo. Isso para permitir que a organização gerencie a confidencialidade, disponibilidade e integridade dos dados da organização. E como se dá isso? Garantindo que àqueles usuários seja dado o direito de usar um serviço. Mas, importante, porque isso pode cair no seu exame, o processo de gerenciamento de acesso não irá garantir que esse acesso esteja disponível em todos os horários que foram acordados. Isso é de responsabilidade de outro processo, que é o gerenciamento da disponibilidade. Então, lembrando, o processo de gerenciamento de acesso poderá ser iniciado por uma requisição de serviço e possui o escopo de quê? Permitir que a organização gerencie a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade dos dados da organização, garantindo que aos usuários certos o direito de usar um determinado serviço, somente aqueles que puderem. Vamos falar sobre os objetivos, então, do processo de gerenciamento de acesso. Bom, o primeiro grande objetivo é gerenciar o acesso aos serviços, pondo em prática as políticas que foram definidas lá no gerenciamento de segurança da informação, lá do estágio de desenho de serviço. Então, esse é o primeiro grande objetivo. O processo também vai garantir que todas as requisições para questões de acesso sejam verificadas e
autorizadas eventualmente. Isso pode incluir também requisições para restringir ou remover acessos, para garantir também que as requisições sejam lidadas de maneira eficiente, essas requisições, balanceando assim o requisito para autorizações e controle, né, com a necessidade, né, na medida que vem a necessidade, em ser também preocupando-se em ser responsivo aos requisitos de negócio. Então essas requisições precisam ser lidadas de maneira eficiente, balanceando o requisito para a requisição para autorização e controle com a necessidade de ser responsivo aos requisitos de negócio. E garantir, uma vez os direitos terem sido dados, né, os direitos, garantir que os direitos foram dados e sejam usados de acordo com as políticas de segurança. Tá? Por exemplo, o uso de acesso de internet para uso pessoal. Alguns sites podem ser permitidos, outros não. Tá? Então, essa é a essência dos objetivos do processo.